E aí, pessoal? Beleza! Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Ufa, pato, pronto. Hoje a gente vai desvendar a vida da Jane Hawking. Uou, que fera. Ela era a esposa do Steve, né? O famoso físico. É. A gente vai se basear no livro dela, A Teoria de Tudo, para entender melhor a história dela. Boa. Vamos mergulhar nos momentos mais importantes da vida dela, nos relacionamentos, nos desafios, em tudo que moldou essa mulher incrível. É isso aí. As memórias da Jane são uma perspectiva única, sabe? A gente vai além da genialidade do Steven e vê o impacto da doença na vida deles. E claro, a força da Jane, né? Exatamente. Diante de tanta coisa, ela se manteve firme. E sabe o que é mais interessante? A primeira vez que a Jane viu, o Steven não teve nada de romântico. Ah, Nada. Ela lembra dele como um garoto meio desajeitado, com o cabelo todo bagunçado, sério? do outro lado da sala de aula. Quem diria que esse encontro tão trivial seria o começo de uma história de amor, né? Incrível como esses pequenos detalhes, né, viram algo tão importante. E essa primeira impressão da Jane, do Steven, já mostra um pouco da personalidade É deles. verdade. E falando em personalidade marcante, a Jane era uma estudante brilhante, É mesmo. cheia de ambição, mas ela levou um fora da Universidade de Cambridge. Puxa. Imagina a frustração. Era o sonho do pai dela desde que ela tinha 6 anos. Nossa, que situação. Mas, e aí? Mas ela não desistiu, ela foi resiliente, sabe? Que legal. Continuou estudando e provou para todo mundo a determinação dela. Admiro isso. E sabe onde o destino uniu a Jane e o Stephen? Onde? Em Oxford. Numa festa de Ano Novo. Olha só. Imagina a cena. Stephen, jovem, meio enigmático, cercado de amigos mais velhos da universidade. Entendi. Sabe, essa diferença de idade entre ele e os amigos talvez tenha contribuído para ele não se sentir totalmente à vontade. Faz sentido, ele até comentou sobre isso mais tarde. É, as experiências na juventude moldam a gente, né? Bom, mas a vida do Stephen estava prestes a mudar completamente. Logo depois, ele recebeu o diagnóstico de ELE. De partir o coração. Um jovem tão promissor. É verdade. E como ele reagiu? A reação inicial dele foi, no mínimo, curiosa. Hum, Ele aceitou a notícia com uma calma, uma frieza. estranho, né? Como se estivesse em choque processando tudo. Pode ser, talvez um mecanismo de defesa, sabe, para lidar com a realidade. Faz sentido. Ah. Mas, no meio disso tudo, aconteceu algo mágico. O quê? O banho de maio no Trinity Hall. Ah, sim. A Jane descreve essa noite como um conto de fadas. Lindo. Ela e o Stephen dançando sob uma faia. Que imagem poética. É como se, por um instante, a doença tivesse sumido. Dando espaço para esperança. Exatamente. E essa força seria essencial nos anos seguintes. Eles se casaram, né? Começaram uma jornada e tanto, adaptando a vida de casados à crescente incapacidade do Stephen. A Jane se mostrou uma mulher e tanto, né? Demais. Forte, resiliente, cuidava da casa, dos filhos, apoiava o Steve. Uau. Tudo isso enquanto enfrentava os desafios da doença. Uma heroína. Toro. E a carreira do Stephen decolando. As pesquisas dele sobre buracos negros, Sim. reconhecimento internacional. Mas também aumentou a pressão na vida familiar. É, o sucesso tem seu preço. Verdade. Um paradoxo, né? A realização profissional dele intensificava as dificuldades da Jane. Sem dúvida. É. E como ela lidou com isso? A pressão levou a Jane a um estado de isolamento, de desespero. Nossa. Ela buscou apoio na família do Stephen e em profissionais. Mas encontrou resistência, falta de compreensão. Que pena. Era a realidade da época, né? Estigma em torno da deficiência. É verdade. Falta de apoio aos cuidadores. Uma pena. E é aqui que a gente termina a primeira parte da nossa imersão na vida da Jane Hawking. Já. Na próxima, a gente vai explorar os próximos capítulos dessa história. Mal posso esperar. É incrível como a Jane encontrava beleza em tudo, né? No meio do caos. Ela buscava refúgio na arte, na literatura, na música. E ela se aprofundou nas pesquisas dela, né? Sim, ela estudou poesia medieval espanhola. Que interessante. As cartas, sabe? Poemas de amor, Ah, sim. que expressavam a voz feminina de um jeito novo para a época. Nossa, que legal. E como era o trabalho dela com as cartas? Era fascinante. Uhum. Ela se dedicou aos manuscritos, decifrou idiomas, mergulhou no universo poético. Uau. Essa pesquisa mostra a paixão dela pela literatura Sim. e a capacidade de dar voz a quem foi silenciado pelo tempo. Que bonito. Enquanto a Jane desvendava a poesia, o Stephen desvendava o cosmos, né? Os mistérios dos buracos negros. Expandindo conhecimento. Uma dicotomia fascinante. Tem mais. A Jane explorando a alma humana através da poesia. É. E o Stephen os segredos do universo pela física. Que legal. E apesar das áreas diferentes, né? Sim. Os dois compartilhavam a mesma paixão. Pela busca do conhecimento. Exatamente. E essa busca levou o Stephen a uma descoberta. Qual?
Os buracos negros não são totalmente negros. É mesmo. Eles emitem radiação. Nossa. Uma descoberta que revolucionou a física. E consolidou Stephen como dos grandes cientistas. Do século XX. É como se o universo tivesse recompensado a persistência dele. Total. Mesmo com a saúde frágil, a mente dele, Incansável. explorando o cosmos, desvendando segredos. É, mas essa conquista teve um preço. É verdade. A fama do Stephen crescia. Sem parar. Mídia, outros cientistas, o público. E a vida da família, já Sim. desafiadora. Ficou mais complexa ainda. Jornalistas, fãs, colegas. A fama é complicada, né? Totalmente. Traz reconhecimento, prestígio, Sim. mas pode ser invasiva, sufocante. E distorce a imagem das pessoas. No caso do Steven, a fama aumentou a necessidade de cuidados. É. A saúde dele piorava a cada dia. É. Mais enfermeiros, assistentes. E a Jane? Cuidando do Steven com tanta dedicação. É. Mesmo com a situação difícil. Ela era esposa, mãe, estudante, cuidadora. Nossa! Sem nunca deixar de lado a dignidade do Steven. Que mulher incrível. Mas essa dedicação tinha um custo. A Jane se sentia exausta, sobrecarregada, Sem dúvida. esgotada emocionalmente. É compreensível. Ela precisava de um tempo para ela, sabe? Claro. Para respirar, se reconectar. Ela carregava o peso do mundo nas costas, né? Totalmente. Lutando contra a doença, as pressões, a família. É admirável a força dela. É, Mas todo mundo tem limite. exato. E foi nesse momento que a amizade com Jonathan se tornou importante. Ah, sim. Oh, Jonathan. Ele oferecia apoio emocional, compreensão. Companhia. Exatamente. Muito bem. A amizade do Jonathan foi um presente para Jane. Sem dúvida. Ele ajudava ela a ver além das dificuldades, É. encontrar beleza nos momentos simples, sabe? Sim. Se reconectar com a alegria de viver. Que lindo. Mas e o Sr. Stephen? A amizade deles causava conflitos, né? É. Ciúmes no Stephen, tensões na família. As relações humanas são complexas. Demais. Principalmente em situações extremas. É verdade? A doença, a fama, as pressões, Tudo junto. um emaranhado de emoções. Difícil de lidar. E essas emoções transbordaram durante uma viagem para Córcega. Pra Córcega. É, uma conferência científica. É, entendi. E lá, as tensões entre a Jane, o Stephen e o Jonathan. Chegaram ao limite. A Córcega era para ser um lugar de paz, né? É. Mas virou um palco de conflitos. As emoções reprimidas, Veio à tona expondo as feridas. por fragilidade dos relacionamentos. E aí? O que aconteceu? Uma notícia inesperada. Uau. A Jane estava grávida de novo. Nossa. Um novo filho num momento tão complicado. É. Uma mistura de alegria, apreensão, incerteza. O destino testando a família, né? Mais uma prova de amor e adaptação. E como a história continua. E cá estamos nós de volta para a última parte da nossa imersão na vida da Jane Hawking. A gente parou num momento crucial, né? É, o nascimento do time. O terceiro filho. No meio do furacão, né? Que loucura! E como foi? A chegada dele trouxe uma nova dinâmica para a família, mas ao mesmo tempo, né? Claro. As coisas ficaram mais intensas. Imagina, cuidar do Steven, criar 3 filhos. A carreira da Jane, as pressões da fama. Uau. E a Jane, como ela lidou com tudo isso? Ela se viu numa encruzilhada, dividida entre o amor pelo Steven, os filhos, a necessidade de ter um tempo para ela. Difícil, né? E ela continuava buscando apoio. Mas encontrava, muitas vezes, só incompreensão, julgamentos. Que triste. É importante lembrar que por trás da figura pública, né, Stephen, existia um ser humano Com necessidades, uma família. lutando para lidar com uma doença, a fama. A história da Jane mostra a vida real, né? Isso, mãe entrelaçada com a genialidade e o sucesso. De nuances, E a dificuldades. amizade com Jonathan se tornou cada vez mais importante. Ah, Jonathan. Ele ajudava ela a encontrar paz. A se reconectar com as paixões. Manter a esperança acesa. Ele era um porto seguro para ela, Um lugar para ser ela mesma. sem julgamentos. O Jonathan, apesar das controvérsias, né, Sim. era prova da força do amor, da compaixão. Bonito. Mas em a situação em casa, A dependência do Stephen, as pressões do mundo, criava um clima tenso. a saúde dele piorava. É. A fama, um fardo cada vez mais pesado. A fama tem dessas, né? Distorce as relações. E ver a privacidade. Cria uma aura de irrealidade. Totalmente. E essa aura contrastava com a realidade da doença. Stephen enfrentava cada dia com coragem, mas A fragilidade isso dele. ficava mais evidente. É inspirador ver a resiliência dele. Superando limites, produzindo conhecimento. Mas ele era um ser humano
vulnerável, Sim. dependendo de outras pessoas. E essa dependência aumentou depois de um problema de saúde, que quase o levou. Ele precisou fazer uma traqueostomia. E aí? Perdeu a voz. Nossa. Precisou de cuidados mais complexos. Um marco na vida deles. A comunicação, desafio. A dependência maior. A equipe de enfermagem constante. E como ficou a vida deles? Um equilíbrio delicado. Rotina médica, pesquisa, família, momentos de paz. A Jane se desdobrava para administrar tudo. O Steven, com a ajuda da tecnologia, né? Sim. Continuava se comunicando, produzindo. Mas e a relação entre eles? A tensão aumentava. O Jonathan, né? Gerava ciúmes no Steven. A Jane se sentia sufocada. As relações humanas são testadas o tempo todo. Principalmente diante das adversidades. E essa tensão, infelizmente. Levou à separação. Sim. Depois de anos de luta, eles decidiram seguir caminhos diferentes. Uma decisão difícil. Buscar felicidade em outros relacionamentos. Essa separação não é um fracasso, né? É o reconhecimento da complexidade das relações. Cada um buscando seu próprio caminho. E a Jane reencontrou o amor. Que bom. Construiu uma nova família. E o Steven? Também seguiu em frente. Se casou novamente. É importante lembrar que a história deles não tem vilões, heróis. É a vida real. Personagens complexos, decisões difíceis. E assim a gente termina a nossa imersão na vida da Jane Hawking. Uau, que jornada! Através das memórias dela, a gente viu a genialidade do Steven. E a força da Jane. A resiliência. O amor inabalável. Ou a mulher que enfrentou tudo, né? A história dela inspira a gente. A valorizar a vida, buscar a felicidade. Lutar pelos sonhos. Reconhecer a força do amor, da compaixão. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima.